Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui nesse domingo para deixar aqui uma palavra, tá? Para nossas vidas. Vamos conhecer mais da palavra de Deus. E eu não sei se eu coloquei em cima, mas o título dessa live é Somos salvos pela graça ou pelas obras, tá? Então vai ser um videozinho bastante rápido, tá? Peço que você que for entrando aí, você nos acompanhe, tá? Não vou tomar seu tempo. E se você tiver a Bíblia aí na sua casa, tá? Eu peço que você abra a Bíblia aí na sua casa, na carta de Paulo aos Efésios, tá? Capítulo 2, versículo 7 a seguir, que vai nos falar: para mostrar aos séculos que se aproxima a extraordinária riqueza da sua graça, pela bondade de Cristo para conosco. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não é vosso, é dom de Deus. Não de obras, tá? Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos obras sua, criados em Jesus Cristo para boas obras, a quais Deus preparou antes para que andássemos nelas, tá? Isso aqui está escrito nas cartas de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 7 a seguir. Então observe que Paulo ele deixa bem claro, tá? Que nós somos salvos pela graça. Irmão Rafael, o que é graça? Favor imerecido, tá? Ou seja, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, derramou seu sangue, tá? Foi chicoteado, esbofeteado, tomou quase 40 chibatadas daquela que cravava no seu corpo, arrancava as suas carnes, tá? Um prego de 50 centímetros perfurado na sua mão e uma coroa de espinho, tá? Que cravava no seu crânio aqui e descia sangue. Então, graça é algo que nós não merecíamos, tá? E foi isso que Jesus fez por nós, tá? Então a Bíblia diz que somos salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Então vamos, para nós continuar no nosso estudo, vamos para a carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ver ainda o que a Bíblia nos fala sobre isso. Carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, se eu não me engano. Segundo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. As pessoas às vezes confundem obras com amor, e acham que pelo fato de as pessoas fazer obras, fazer caridade, ajudar as pessoas acham que aquela pessoa já é uma pessoa salva, já é uma pessoa santa, pelo fato dela ter caridades, pelo fato dela ajudar as pessoas, tá? Isso não salva ninguém, tá, irmãos? A Bíblia deixa muito bem claro que nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie, tá? Somos salvos pela graça em Cristo Jesus, tá? E vamos para outro tópico muito importante que é livro de 1 Coríntios, capítulo 13, tá? Que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tenho amor, sou como um bronze que soa, como um símbolo que tine. E ainda que tenha um dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha toda a fé, de tal forma que transportasse os montes, se não tenho amor, nada sou. Aí Paulo continua a falar: e ainda que eu distribuísse toda a minha riqueza para o sustento dos pobres, e ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tenho amor, não valeria de nada. Paulo aqui está falando das obras, tá? Está falando de você fazer obras, você fazer caridade, tá? Mas sem o amor, nada vale, tá? Você apenas está fazendo um trabalho para a vista humana, como muitos fazem, né? Muitas pessoas, às vezes as pessoas fazem as obras, né, para mostrar para as outras pessoas que está fazendo. Às vezes as pessoas fazem um ato de bondade ali, as pessoas filmam com o celular para dizer que está fazendo aquilo ali,
vai entregar uma cesta básica a alguém, filma para mostrar que está fazendo. E a Bíblia deixa muito claro que o que tua mão esquerda fizer, que a direita não saiba, que seu galardão vai ser recompensado no céu. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que ainda que eu distribuísse toda a minha riqueza, todos os meus bens, se não tenho amor, de nada serve, para nada serve. Então vamos continuar. No versículo 4 diz, o amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúme, não se orgulha e não é soberbo. Olha só, aqui já está falando do amor, né? Obras, amor. Por que Paulo fala isso? Porque tem muitas pessoas que às vezes ajuda, às vezes faz caridade, às vezes está distribuindo aí coisas para as pessoas, ajudando, só que não tem amor. Às vezes faz, né, para as pessoas olhar ali, pô, fulano de tal, um cara que ajuda, é um cara que tem obras de caridade. Chega lá em fulano, que fulano ele já tem aquele nome de ajudar as pessoas e tal, só que às vezes aquela pessoa ele não tem os frutos do amor, né? Como Paulo ele deixa aqui bastante claro, né? O amor é paciente, né? É bondoso, o amor não se orgulha, não sente ciúme, não é soberbo, né? Porque tem muitas pessoas às vezes faz caridade, às vezes não ama realmente o seu próximo. Às vezes tem alguém da sua família que ele não conversa, às vezes tem um vizinho que ele não conversa, às vezes tem alguma pessoa que mora na rua dele, ele diz que não gosta, que não vai com a cara. Mas mesmo assim, aquela pessoa vai lá e faz obra de caridade. Então, aos olhos humanos, aquela pessoa está fazendo um ato de bondade, né? Mas para Deus, não é da forma que agrada a Deus, é dessa forma, tá? Se você fazer as obras, tá? E sem amor, e sem os frutos do amor dentro de você, de nada serve. Você apenas está fazendo para o homem, ao homem que vai lhe dar o seu reconhecimento, mas o céu não vai dar o reconhecimento, tá? Então, que fique bem claro isso, tá, irmãos? Obras não salva ninguém, tá, irmãos? Obras não salvam ninguém, somos salvos pela graça em Jesus Cristo, tá? Favor imerecido. Então nós temos que fazer obras, sim, com certeza, temos que fazer obras, temos que ajudar, tá? Mas sem ninguém ver, tá? Sem a mão direita saber o que a esquerda faz, tá? Porque o nosso galardão não é aqui, o nosso galardão é lá no céu. Muitas pessoas achando que por você ajudar, por você fazer isso, por você fazer aquilo, você vai para o céu por causa disso. Você não vai para o céu por ter obras de caridade, você vai para o céu pela graça, tá? Pela fé. Porque a Bíblia diz que as obras, né, como Paulo diz lá em Efésios, que as obras Deus constituiu para que nós andássemos nela. Como assim, irmão Rafael? As obras que nós, praticamente é uma obrigação de nós seres humanos ter obras, ajudar o próximo, tá? Isso não é um mandamento, isso não é para nossa glória, é algo nosso que nós temos que fazer, tá? É uma obrigação nossa, é ajudar o nosso próximo, ajudar o necessitado, ajudar aqueles que precisam, ajudar aqueles que estão passando por um momento difícil. Isso é uma obrigação nossa como ser humano, como a Bíblia diz, que as obras, as boas obras foram feitas para que nós andássemos nela. Então ninguém é salvo por obras, tá, irmãos? Ninguém é salvo por obras. A Bíblia diz: somos salvos pela graça, favor imerecido, algo que Jesus fez, que Jesus pagou na cruz do Calvário, a qual nós não merecíamos. Então nós somos salvos pela graça, não por obras, para que nem ninguém se glorie, tá? Então a Bíblia diz também que o povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Porque todo mundo sabe que a palavra de Deus é a boca de Deus na terra, né? É o verbo encarnado em João 1, capítulo 1 a seguir, né? Era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? O verbo veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu, né? Então a palavra de Deus é o verbo encarnado. Só que muitas pessoas não lê a Bíblia, né? Não quer se dar o trabalho de ter o conhecimento para não ser enganado pelas pessoas. Então a gente vê muitas pessoas sendo enganadas, a gente vê muitas pessoas aí caindo no erro, acreditando em tanta coisa por aí, né? Pelo fato de ela não conhecer as Escrituras, né? Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a libertação, ela vem através de um conhecimento. Conhecimento de quê? Da verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Onde é que está escrito isso? João 17:17.
Santificai-vos na verdade, a tua palavra é verdade. Então a verdade está dentro da palavra de Deus, tá? Não é o que o pastor diz, não é o que o padre diz, não é o que eu estou falando. A verdade está aqui, ó. Tudo que você precisa saber sobre a verdade está aqui, tá? Para quê? Para você não ser enganado, como a Bíblia diz, no fim dos tempos, os espíritos de engano enganariam muitos e muitos acreditariam. E Jesus ainda fala, ó, e se alguém disser que o Cristo está ali, que o Cristo está ali, não acrediteis, porque a Bíblia diz que Jesus ele vem numa hora que ninguém menos espera, tá? Virá como ladrão. O ladrão, quando ele vai roubar, ele não avisa que vai roubar. Então, a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. O povo acredita em muita mentira. A Bíblia diz que a mentira tomaria conta do mundo, né? A mentira se expandiria cada dia mais, porque as pessoas não querem se dar o trabalho de adquirir a verdade, de ter o conhecimento. Será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? Será que o que o irmão Rafael está falando não é verdade? Tem pessoas que estão me assistindo agora aí que nem tem uma Bíblia em casa, mas nem se dá o trabalho de olhar nas escrituras para saber se o que eu estou falando está dentro da Bíblia ou não. Às vezes fica acreditando nas minhas palavras. Você não tem que acreditar em mim, você tem que acreditar no que está escrito. Se não tiver escrito, nem dê bola para mim, tá? Porque eu apenas vou ser mais um mentiroso que tem por aí, tá? Então a verdade está dentro da palavra de Deus, tá? Toda a verdade, a Bíblia é o pergaminho para o ser humano, todo ser humano chegar até Jesus. A Bíblia diz que só há um mediador. O livro de 1 Timóteo, Timóteo diz lá que só há um mediador entre Deus, há um só Deus e há um só mediador. O que é mediador, irmão Rafael? Mediador é ligação, tá? É contato entre Deus e os homens. E aí Paulo deixa escrito Jesus Cristo. Então o único mediador, o único intercessor é Jesus Cristo. Não tem como você chegar até o céu através de ninguém mais a não ser por Jesus Cristo, tá? Foi ele que morreu por você, foi ele que morreu por mim, foi ele que fez o sacrifício, tá? Foi ele que Deus enviou ao mundo para morrer por essa geração, tá? A Bíblia diz que ele era o Cordeiro de Deus, tá? Que foi enviado, mas a Bíblia também diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? O povo judeu não acreditava que ele era o Messias, né? Fez milagres, fez curas, fez prodígios, mas mesmo assim, o ser humano com coração incrédulo, alguns acreditaram e outros não. Aí ele diz, ó, mas todos os quantos o receberam, todos quantos acreditassem, ele deu a oportunidade de serem feitos filhos de Deus, né? Ou seja, nós somos co-herdeiro da salvação por intermédio de Jesus Cristo, tá? Outra coisa, algumas pessoas dizem que todo mundo, tá? Algumas pessoas acreditam nisso, tá? Que tem alguém lá no céu intercedendo por nós, tá? Irmãos, pelo amor de Deus, leia a Bíblia, tá? Não acredite no que eu estou dizendo, apenas leia a Bíblia, tá? A Bíblia diz que só é permitido o homem morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, tá? E a Bíblia diz que Deus julgará todo homem segundo as suas obras. Se Deus julgará todo homem, então não tem ninguém lá intercedendo por nós, tá? Porque tem Jesus Cristo, o nosso advogado. A Bíblia diz que agora ele está como nosso advogado, mas depois ele será o nosso juiz. Por que o nosso juiz? Porque o juiz ele é o que? Ele julga. Então quem vai ser o julgador? O próprio Jesus, né? Hoje ele é nosso advogado, amanhã ele vai ser o nosso juiz. Ele vai nos julgar conforme as nossas obras, conforme aquilo que nós fizemos aqui na terra, tá? Como diz lá no livro de Daniel, Daniel deixa bastante escrito aqui, livro de Daniel, capítulo 12, né? Que fala sobre os fins dos tempos. E muitos dos que dormem no pó da terra se levantarão. Ó, observe. Muitos dos que dormem no pó da terra, está se referindo às pessoas que já morreram, tá? Se levantarão. Aí agora ele começa a descrever, ó. Se levantarão estes para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, tá? Ou seja, a morte nada mais é quando o espírito sai, né? Quando o fôlego de vida do homem sai e aí vem o estado de morte. Aí uma das pessoas diz, fulano de tal morreu, por quê? O espírito foi retirado, o fôlego de vida foi tirado, a pessoa cai, né? Porque a única coisa que nos sustenta aqui é o fôlego de vida.
tá? É o espírito. Mas se o espírito sai, o fôlego de vida sai, você cai no chão, você morre, né? Como a Bíblia diz que Deus criou o homem, Deus forma o homem, tá? Mas faltava uma coisa, que era o fôlego de vida. Isso está escrito lá em Gênesis. A Bíblia diz que Deus sopra, e aí o homem se tornou uma alma vivente depois que Deus soprou, tá? Então o corpo e a matéria, tá, volta para onde veio, mas, né, o espírito, o fôlego de vida, né, depois o ser humano ele vai ser julgado, tá, no dia do juízo, tá? Ele vai prestar conta a Deus de tudo aquilo que ele fez aqui na terra com o seu corpo, tá? Que a Bíblia diz que Deus, ele nos fez imagem e semelhança de Deus, e tudo e o que o homem semear ele também colherá, e tudo que o homem fez no corpo ou fora do corpo ele dará conta a Deus no dia do juízo, tá? Então, irmãos, vamos meditar aqui também. Livro de João, capítulo 5. Livro de João, capítulo 5, versículo 29, que nos diz, ó: e os que tiverem feito o bem para a ressurreição do juízo, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição. Não, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Que ressurreição é essa? A Bíblia diz que Jesus voltará, né? E aí ele vai arrebatar os seus escolhidos, e a Bíblia diz que os mortos, né, em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Aquelas pessoas que morreram em Cristo, que morreram guardando a palavra de Deus, o corpo vai ser enterrado, né, logicamente, e a pessoa enterra aquele corpo, só que quando Jesus voltar, né, aquela pessoa ela vai ser o quê? Arrebatada, né? Jesus ele vai pegar o corpo daquela pessoa e aquela pessoa vai subir nos ares com Cristo, e os que ficarem vivos também serão arrebatados. E os outros que não subir na volta de Cristo, a Bíblia diz que vai passar pela grande tribulação do Apocalipse, né? Onde vai ser tirado o Espírito Santo, onde vai ser tirado o Espírito da morte. Por quê? A Bíblia diz que o Espírito Santo é o que? É o Consolador. É aquele que consola o homem, que ajuda, que dá força, né, nas atribulações, nos momentos difíceis. E o Espírito da morte. A morte é a única coisa que não foi capaz de matar Cristo, né? Porque a morte matou todos, matou Paulo, matou João, matou Lucas, matou todo, e continua matando qualquer ser humano. Só não foi capaz de matar Jesus, porque Jesus, quando estava para morrer, Jesus falou: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Então a morte não tem nenhum poder sobre Jesus, tá? Mas a morte ela pode matar qualquer um de nós. Mas Jesus ele diz: não temeis aquele que só mata o corpo e não pode tocar na alma, tá? Porque a nossa alma é preciosa, tá? Nós temos corpo, alma e espírito. A Bíblia diz: ó, não temeis aquele que só pode tocar no corpo, mas não pode tocar na alma. Temeis antes aquele que tem o poder para matar o corpo, a alma e o espírito, e jogar no lago que arde com fogo e enxofre, tá? Então, aqueles que estão em Cristo Jesus não tem por que temer a morte, tá? Não tem por que você ter medo. Algumas pessoas têm medo de morrer, né? Então, se você tem medo de morrer, é porque você não sabe para onde vai, né? Mas aqueles que têm fé, que acredita, né, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, né, que ele foi preparar um lugar para nós, como diz lá no livro de João, capítulo 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai, né? Ele está se referindo de Deus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou preparar lugar para vós. Então Jesus, antes dele subir para o céu, ele deixou para os seus discípulos, para todos nós, que ele iria preparar uma morada para nós, né? Para que onde eu estiver, estejais vós também, e assim ficarão para sempre para mim mesmo. Então Jesus ele preparou essa morada, né? Então aqueles que acreditam que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que acreditam na palavra de Deus, que acreditam que ele vai voltar, né? Sabe que se morrer, para onde vai, né? Mas infelizmente as pessoas que não acreditam, que não dão crédito à palavra de Deus, né? Que acham que morreu, acabou. Então infelizmente, né? As pessoas não podem provar, né, da salvação, né? Porque está escrito aqui, Jesus disse que ele veio para salvar todos, ele morreu por todos, mas infelizmente tem pessoas que não acreditam. Então a gente não pode forçar, a gente
Nossa missão é o quê? Deixar a palavra, né? Como está escrito, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Então nossa missão é o quê? Só falar da palavra, falar daquilo que está escrito. Nós não podemos obrigar ninguém, porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, né? O ser humano que tem que reconhecer que não é nada sem Jesus, né? Que não é nada sem Cristo, e tem que reconhecer que é pecador, né? Que é falho, que precisa de alguém para limpar, para purificar, para perdoar os seus pecados, porque todos nós temos pecado. Mas Jesus disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, né? Porque os fariseus estavam questionando quando Jesus, Mateus chamou Jesus para para dar um banquete, né, em forma de agradecimento. E Jesus sentou na mesa com Mateus, fariseu, como esse homem se diz ser justo e como com pecador e publicano. Jesus diz, eu não vim chamar os justos. Quem é os justos? Aquelas pessoas que acham que não tem pecado, que não tem erro, que não tem falha. Jesus diz, eu vim, né? Eu não vim para os justos, mas sim para salvar os pecadores ao arrependimento, né? O que é aquelas pessoas que reconhecem que errou, mas que sabem que Jesus pode perdoar o seu pecado, né? Como Jesus diz, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos o nosso Pai, né, à direita de Deus, aquele que perdoa os vossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Então, tudo é através da fé, né? É você crer que Jesus ele pode perdoar todos os seus pecados, todas as suas iniquidades, tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que você já praticou, né? Através da ignorância, através da falta do conhecimento, né? Como a Bíblia diz lá no livro de Atos, que o tempo da ignorância ele não se lembra mais, né? Quando você fazia as coisas pela sua ignorância, pelo seu próprio raciocínio, você estava fazendo as coisas erradas achando que estava certo, e depois que você descobre dentro da palavra de Deus que aquilo que você estava fazendo estava errado, aí agora vem o arrependimento, né? Você descobre, Senhor, eu estava pecando contra ti, me perdoa, e agora você começa a arrepender, e a Bíblia deixa muito claro que Jesus ele perdoa todos os seus pecados, né? Mas ele também diz, né, que é para a gente não permanecer na prática do pecado, né? Porque aí já vira iniquidade. Se você sabe que você errou, peça perdão a Deus, né? Quantas vezes for necessário, mas é necessário a gente manter afastado, né? Isso não quer dizer que você não vai pecar, né? Isso não quer dizer que você não vai errar, que você vai virar um santo. Não, mas se você pecar, dobre o seu joelho, peça perdão a Deus, tá? E ele vai te perdoar, né? Mas se você puder fazer o máximo possível para você evitar, para você não cair naquele mesmo erro, para você não pecar naquele mesmo pecado que você sabe que você está transgredindo os mandamentos de Deus, né? Isso é muito bom para a sua vida espiritual, né? Porque você começa a ter mais comunhão com Deus, né? Deus começa a se alegrar das suas obras. Então, a cada dia mais você só tem a crescer espiritualmente, né? Deus te abençoar, Deus derramar aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, né? Então, meus irmãos, que você cada dia mais busque o conhecimento aqui dentro da palavra de Deus, tá? Você não precisa acreditar em mim, você não precisa acreditar em nenhum pastor, você não precisa acreditar em nenhum padre e nem ninguém, tá? Tudo que você precisa está aqui, ó, tá aqui dentro, tá? Tudo que você precisa, tudo que nós precisamos para ir até Jesus, para chegar até Jesus, está aqui dentro. Ele diz, eu sou o caminho, tá? Eu sou o caminho, Jesus diz, eu sou o caminho. Então, se ele é o caminho, né, nós temos que trilhar no caminho dele. Qual é o caminho dele? Da palavra. Então, se Jesus é o caminho, né, não é o pastor que vai te salvar, não é a placa de igreja que vai te salvar, não é religião, muito menos religião que vai te salvar, porque a Bíblia diz que religião não tem valor nenhum. A única religião que ele aceita é cuidar dos órfãos e das viúvas na sua necessidade. Então, religião, irmãos, tá? Simplesmente foi criada pelo homem, né? Através das divisões, né? O ser humano, a má interpretação da Bíblia, né? Muitos lêem a Bíblia no seu carnal e não conseguem interpretar a Bíblia da forma que ela é. Aí gera o quê? Gera a divisão, né? Como Paulo disse que o homem natural não entende as coisas espiritual. A Bíblia é um livro espiritual, você tem que você precisa do Espírito Santo de Deus para você entender o que está escrito. Porque senão você vai ler qualquer coisa aqui, você vai falar, não, isso aqui está errado, e você vai ficar com aquele pensamento, né? E aí foi onde começou a surgir a divisão de religião, né? As pessoas, não, eu acredito nisso aqui, né? Eu e o outro eu acredito desse jeito.
E aí foi se formando, né? Uns acreditavam de um jeito, outros acreditavam de outro. E aí as religiões, ó, foi cada dia mais criando, né? E se expandindo. E outras pessoas que tinham o mesmo raciocínio daquelas pessoas que ia começando a acompanhar, né? Não, eu vou seguir esse povo aqui, porque eu não creio desse jeito aqui não, eu creio desse jeito. E aí, né, a gente vê como está hoje, as religiões dividindo tudo, e qualquer coisa que a gente fala hoje é religião, é religião, religião. As pessoas dizem que cada um tem sua religião, mas as pessoas não dizem que só existe um Salvador, né? As pessoas não falam que só tem um caminho, que é Jesus. As pessoas não dizem que só Jesus é a vida, né? E que ninguém tem como ir ao Pai se não for por Ele, né? Que é Jesus. As pessoas querem ir para o céu de toda forma, menos através da palavra de Deus, né? Porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é o caminho, tá? Simplesmente tudo que você precisa é seguir a sua palavra, né? Seguir o que a Bíblia manda, e pode ter certeza que a sua recompensa você vai receber lá no céu, tá? Então, meus irmãos, voltando novamente para o assunto das obras da salvação, tá? A Bíblia deixa claramente, né? Para você que está entrando aí, que está assistindo, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, né? Não por obras para que ninguém se glorie, né? Carta de Efésios, capítulo 2, e livro de 1 Coríntios, capítulo 13, né? Que fala sobre a prática do amor, né? Ainda que eu distribuísse toda a minha riqueza, me doasse, botasse meu corpo vivo a se queimar, se eu não tiver amor, de nada serve, né? Então, não adianta você ter obra de caridade, você ajudar achando que você vai ser salvo por isso, que você não vai ser salvo pelas obras, ou pela ajuda que você faz a alguém, ou pela caridade que você faz a alguém. Você não vai ser salvo por isso, tá? Você vai ser salvo pela graça, pela sua fé, você acreditar naquilo que está escrito. E as obras é uma obrigação nossa, como ser humano, ajudar todas as pessoas que precisam, aqueles que estão necessitados. Se você tem condições de ajudar alguém, ajude, tá? Não faça isso pensando em retribuir algo, ou muito menos você receber algo. Não, eu vou ajudar fulano porque lá na frente alguém vai me ajudar. Eu vou ajudar ciclano porque lá na frente Deus vai me abençoar. Tá errado, irmãos, tá? Você tem que ajudar sem receber e sem esperar receber nada em troca, tá? Nada em troca. A nossa obrigação como ser humano é ajudar o nosso próximo, amar o nosso próximo, independente de qualquer coisa, tá? E fazer a vontade de Deus, tá, irmãos? Então, que fique bem claro isso para vocês, tá? Qualquer dúvida vocês vão para a Bíblia, tá? Qualquer coisa vocês vão para a Bíblia e comece a esmiuçar as Escrituras, comece a pedir direção a Deus, que o próprio Espírito Santo de Deus ele vai te direcionar, tá? Porque muitas pessoas acreditam em tudo que a mídia social espalha, né? O meio de televisão hoje em dia é um meio onde conta muitas mentiras, onde retroce a palavra de Deus, né? A ciência, a filosofia, né? Como muitos acreditam até hoje que o homem veio do macaco, né? Porque a ciência diz que o homem veio do macaco e a Bíblia diz que o homem veio do pó da terra. Mas é aí que está a contradição, né? Você acredita na ciência ou na palavra de Deus? Quem criou o macaco, né? Então a ciência, digamos assim, que são pessoas que não acreditam em vida após a morte, não acreditam que existe um Deus, são pessoas ateus, né? São pessoas que não acreditam em nada, que acreditam que tudo surgiu de um acaso, né? Então, quando alguém te perguntar onde é que está Deus, pergunte a ele quem criou ele, pergunte quem criou o mar, quem criou a terra, quem criou o sol, quem criou as estrelas e tudo que existe, tá? Os peixes, os animais, porque está tudo escrito aqui, ó. E Deus criou todas as coisas. No livro de Gênesis você vai ver todo o início da criação dos animais, dos mares, dos peixes, das plantas, das aves. Você vai ver que tudo foi Deus que criou, tá? Então a ciência ela retroce, tá? Ela não acredita no que está escrito aqui. Então, às vezes as pessoas ficam tão fixadas em televisão, e a mídia de televisão ela retrocede. Ela não quer que você siga a verdade. Ela quer que você acredite na mentira delas, né? Porque você acreditando na mentira delas, ela te livra da verdade.
Então ela não quer que você leia a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a boca de Deus, é a palavra de Deus, tá, meus irmãos? Então que você, ó, abre o seu olho, tá? Porque a mentira tá aí, ó, enganando a muitos. Mas a verdade tá aqui, ó, tá aqui dentro, tá? Dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus não é religião. A palavra de Deus, ela não tem placa de igreja, tá? A palavra de Deus, ela é a boca de Deus na terra, tá? Então tudo que você precisa tá aqui, ó. Amém? Que Deus te abençoe, tá? Um excelente domingo para vocês. Uma excelente tarde. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Que Deus possa abrir o teu entendimento cada dia, tá? Que você venha cada dia mais buscar o conhecimento da parte de Deus para você não ser enganado, tá? Para você não ser enganado. Então, siga a verdade e abandone a mentira. Que Deus te abençoe.